tricolor ligado na Central do Bahia. Quem fala é o Ulisses. Estou aqui para trazer para vocês o retrospecto de Bahia e Cruzeiro. Trazer 5 jogos importantes também para a história do confronto, onde o Bahia, infelizmente, é inferior no confronto, mas que a gente sabe que atualmente a gente vem numa crescente e que atualmente a gente vem melhor do que o Cruzeiro, um elenco mais encorpado, um elenco que vem fazendo história na história, vem ficando na história da equipe do Bahia, do time do Bahia, né? Primeiro eu vou trazer o confronto, trazer os números do confronto no Brasileirão entre as duas equipes, onde o Bahia tem 10 triunfos, são 13 empates na história do Brasileirão e 26 triunfos do Cruzeiro. Assim, a gente sai bem atrás nesse quesito, infelizmente, mas a gente sabe que o Bahia vem melhorando, a gente sabe que a história tem tudo para mudar, então é esperar, torcer para que a gente possa fazer uma boa partida lá e que a gente possa sair com triunfo de lá, trazer os 3 pontos que a gente está precisando para dar essa largada no Brasileirão de certa forma, de um triunfo, né, para a gente começar a triunfar cada vez mais no Brasileirão. Eu separei 5 jogos para esse vídeo, onde o Bahia venceu o Cruzeiro no Brasileirão. São jogos históricos, jogos que marcaram, jogos que vêm com um histórico, e também jogos recentes. Tem 2 jogos mais recentes e 3 jogos mais antigos. Tem história, tem tradição, então a gente vai acompanhar. Vamos lá para fazer esse panorama, né, para vocês que não conhecem, vocês que não podem não saber. A gente tem alguns jogos onde a gente triunfou. Primeiro jogo é válido pela 9ª rodada. Em 1980, a equipe do Bahia, que vinha com Renato, Zé Maria, Raimundo, Sapatão, China, Pérez, Douglas Franklin, Beijoca, Rocha, Severino e Osni, era comandada pelo técnico Davi Ferreira. Na 9ª rodada do Brasileirão de 1980, venceu a equipe do Cruzeiro por... Então vamos lá, começando por mais antigo, eu preferi manter em ordem cronológica esse vídeo. A gente vai para 1980, onde o Bahia vence o Cruzeiro pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de 1980. O Bahia, que vinha com Renato, Zé Maria, Raimundo, Sapatão, China, Pérez, Douglas Franklin, Beijoca, Rocha, Severino e Osni, comandado pelo técnico Davi Ferreira, venceu o Cruzeiro por um placar elástico, aqui mesmo na Fonte Nova, Fonte Velha, com gols de Douglas Franklin e Osni. 2 de Osni. Osni, nessa ocasião, destruiu com o jogo, vocês podem estar vendo aí. Deixei passando os gols, enquanto eu posso falar aqui. Um jogo histórico, um jogo que ficou marcado na história do Bahia, placar elástico. Temos aí as fotos e vídeos do jogo. Jogo na Fonte Velha, onde a gente tem muita história, né? Onde a gente tem muita tradição. É bom relembrar jogos assim que a gente pode trazer aquela nostalgia, aquela paixão do futebol antigo, né? Futebol mais contemporâneo. Vamos para o segundo jogo. A gente tem no segundo jogo 1982, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia, que tinha o mesmo goleiro, Renato, Edinho, Russo, Otávio Souto, Paulo César, Edson Soares, Washington Luiz, Léo Oliveira, Osni, Dada Maravilha e Betinho. O técnico
Nessa ocasião era o Aimoré Moreira. E o jogo foi marcado por 2 expulsões pelo lado do Cruzeiro. Os gols foram marcados por Dadá Maravilha, Betinho e novamente o Osni, que já tinha feito 2 gols em 1980. Ele, em 82, ele marca novamente contra o Cruzeiro, de novo no placar de 3-0, na antiga fonte. Assim, um jogo histórico, um jogo que ficou marcado por ter sido o segundo jogo com um placar elástico na história de Bahia e Cruzeiro. E mais uma vez o Osni, né, fazendo gol contra o Cruzeiro, a gente pode até considerar que seja um carrasco da equipe do Cruzeiro aí na história, né? O terceiro jogo é bem interessante. O jogo de 1991, que foi um jogo fora de casa contra a equipe do Cruzeiro. O Bahia vinha com Sérgio Neri, Gilvan, Jorginho Baiano, Paulo César Baiano, posteriormente foi expulso, Wagner Basílio, Paulo Rodrigues, Lima Sergipano, Adil, Gil Sergipano, Luiz Henrique Naldinho. O técnico nessa ocasião era o Candinho. A partida foi válida pela rodada 14 e é curioso porque foi o primeiro triunfo do Bahia contra o Cruzeiro em Minas, mas não foi no Mineirão, foi no Independência esse jogo. O gol desse jogo... O gol desse jogo foi marcado por Luiz Henrique. Foi uma vitória de 1-0, um placar magro, mas um triunfo que fez com que ficasse marcado na história dos confrontos de Bahia e Cruzeiro, por ter sido o primeiro triunfo fora de casa do Bahia em Minas, no Independência. O Bahia que só tem um triunfo no Mineirão, que é o que a gente vai ver agora posteriormente, que é em 2013, contra o Cruzeiro, é claro. Para mim, o jogo mais curioso, né? Pela rodada 37 do Brasileirão 2013, o Cruzeiro, que já entrou campeão nesse jogo, ele já tinha marcado trio elétrico, festa, torcida em festa, entrega da taça marcada, Cruzeiro campeão, só alegria. Mas o Bahia atrapalhou um pouco os planos da felicidade do Cruzeiro, né? Aplicando um sonoro 3-1 em cima da equipe do Cruzeiro em 2013, com de Marquinhos Gabriel e Anderson Talisca. Nessa época o Talisca ainda jogava no Bahia, fez um jogo gigante, inclusive. Vocês podem ver aí, tá passando os gols. Um jogo gigante do Anderson Talisca. Um jogo curioso, né? O primeiro triunfo do Bahia no Mineirão, a oportunidade que a gente teve de vencer em Minas tinha sido uma Independência antes, em 91. Então, marcou também a metade felicidade, metade tristeza da equipe da torcida do Cruzeiro. E, assim, saudade, torcedor, do Anderson Talisca. É uma coisa a se pensar, né? E também tem um lance curioso desse jogo, a irmã do zagueiro Demerson, que foi depois que foi noticiado isso, apareceu uma torcedora comemorando o gol do Bahia, assim, louca, levanta a camisa, mostra a roupa dela íntima, e era a irmã do zagueiro Demerson. O zagueiro Demerson deu até entrevista dizendo que em casa a gente conversava com a irmã, mas que ficou cheio de cunhado, né? Assim, é um jogo histórico. Tá passando aí o lance dela aí. É um jogo histórico, um jogo curioso, um jogo que ficou marcado aí. E agora vamos pro último jogo, um jogo mais recente. Todo mundo tá bem fresco na mente. O jogo de Bahia 4 e Cruzeiro 1, né? Vou deixar rolando aí na tela para vocês. Rodada 11 do campeonato de 2024, ano passado mesmo. O Gabriel Verón, na época ainda jogava no Cruzeiro.
não me engano, ele tá agora no Santos, não sei. Ele abriu o placar aos 14 minutos, um cochilo da defesa ali do Bahia, lembro muito bem desse gol. E os gols do Bahia foram marcados por Tassiano, Estupiñán, saudades, torcedor, deixa aí nos comentários, viu? E um gol de Biel, 2 gols de Estupiñán e um gol de Biel. Nessa ocasião o Bahia jogou com Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Canu, Caio Alexandre Cauli e Jean Lucas Tassiano, Juba, Depen e Everaldo. A gente empatou o jogo antes de virar o segundo tempo, né? Mas é notório que a expulsão acabou mudando o jogo. A expulsão de Marlon aos 70 minutos de jogo, acabou mudando o jogo. O Bahia conseguiu a virada, conseguiu sair com os 3 pontos. Foi um jogo que foi bastante nervoso até essa etapa, e depois que o jogador do Cruzeiro acabou sendo expulso, o Bahia conseguiu desenvolver o futebol, conseguiu chegar, criar, fazer os gols e sair com uma goleada assim sonora em casa contra a equipe do Cruzeiro. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comente, compartilhe com alguém que você saiba que não tenha conhecimento desses jogos históricos e mais recentes. E apoie o canal, deixe seu comentário, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você acha que eu esqueci de algum jogo importante, deixa aqui nos comentários, deixa aí sua opinião de como você achou. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com aquele amigo que você sabe que não tem conhecimento desses jogos, não tem conhecimento histórico desses grandes feitos do Bahia contra o Cruzeiro, que não são muitos, que nosso retrospecto, infelizmente, é abaixo. Deixe um comentário se você achou que eu esqueci de falar de algum jogo importante para você. E conta pra gente qual jogo você achou mais legal, qual jogo você achou mais curioso, jogo mais importante também para a história do Bahia. E se inscreva no canal, deixe seu like.